O governo russo ameaçou o início de uma terceira guerra mundial em pronunciamento hoje. Tudo porque, segundo o Kremlin, a Aliança Ocidental está ativa na guerra, atingindo diretamente os russos e fingindo que são os soldados ucranianos. Na Ucrânia, aviões e mísseis franceses foram usados para atingir posições russas. Em resposta, a Rússia jogou mais de 60 drones contra alvos ucranianos. A população vive em pânico, sem saber se o próximo ataque vai cair sobre a própria casa. Donald Trump falou com todas as letras que Putin tem 2 semanas para decidir se quer paz ou vai encarar o caos. E mais, disse que sem ele, coisas terríveis já teriam acontecido com a Rússia. O mundo sentiu o peso das palavras vindo da Casa Branca. A China foi flagrada em uma pesquisa suspeita perto de um atol no Pacífico, o que incomodou muito o Japão. O clima esquentou entre os dois países. Analistas dizem que Pequim está cada vez mais ousada, desafiando quem tenta vigiar suas ações. O Irã enforcou um homem acusado de espionagem a favor de Israel, mas ativistas e grupos de direitos humanos do mundo todo criticaram o julgamento, dizendo que ele foi injusto e que isso mostra o avanço do autoritarismo na região. Israel lançou novos ataques contra a cidade de Gaza. Autoridades locais dizem que muitos civis foram vitimados. Enquanto isso, o líder do grupo extremista de Gaza, Mohamed Sinwar, teria sido eliminado, segundo o governo de Netanyahu. O presidente de Israel disse que o chefe do grupo extremista foi eliminado, mas o exército não confirmou. A confusão sobre a informação aumentou ainda mais o clima de medo e revolta na região, com ameaças de novos combates vindo dos dois lados. A Chevron decidiu rescindir contratos na Venezuela, mas vai manter funcionários no país. Enquanto isso, compradores de petróleo conseguiram fechar acordos antes do vencimento das licenças dos Estados Unidos, tentando escapar de novas sanções. O povo cubano está sofrendo com a pior crise dos últimos tempos. Mesmo que o país dobrasse sua produção, ainda continuaria entre os mais pobres da América Latina. A situação nas ruas é de fome, desespero e falta de perspectiva para muita gente. Enquanto eu sigo com a matéria, me fala se você acredita que Donald Trump vai ter coragem de enfrentar Vladimir Putin, assim como Joe Biden fez, caso o presidente russo decida pela continuidade da guerra. E me fala quanto tempo você acha que falta para uma escalada final. Ou me diz se você acredita que um acordo de paz vai acabar acontecendo ainda esse ano, que já está praticamente na metade. Antes de começar o vídeo, só um aviso aos inscritos do canal. Eu tô retomando com o bolão da Mega Sena, que corre no último sábado do mês, onde os inscritos participam totalmente de graça. Basta seguir as instruções que eu coloquei na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se você estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. A Rússia atacou Kramatorsk com 3 mísseis aéreos e deixou mais de 850 moradores sem energia. As explosões aconteceram de madrugada e causaram pânico. As ruas ficaram em ruínas e o povo se escondeu no que conseguiu. O Ministério da Defesa da Rússia disse que interceptou mais de 112 drones ucranianos em apenas 3 horas. A maioria sobrevoava regiões centrais e do sul. Moscou quase foi atingida, mas os fragmentos caíram antes de chegar ao destino. Moscou também está reagindo pesado. Lançou mais de 60 drones contra a Ucrânia numa só noite, deixando 10 pessoas feridas e causando destruição em várias cidades. A troca de ataques entre os dois países já virou rotina, mas o perigo só cresce. A Rússia também começou novos exercícios navais no Mar Báltico. São mais de 20 embarcações, 25 aeronaves e 3.000 soldados.
enquanto pede negociações, Moscou mostra os dentes e exibe sua força bélica para quem quiser ver. Os aeroportos de Moscou pararam por horas, por causa dos drones ucranianos. Os voos foram suspensos e a segurança foi reforçada. O clima de alerta total tomou conta da capital russa, que se prepara para novos ataques a qualquer momento. Trump disse que Putin pode estar perdendo a razão ao ordenar tantos ataques aéreos contra cidades da Ucrânia, e ainda falou que sem ele no comando, a Rússia já teria sido exterminada por forças internacionais. O tom foi duro e direto. Em resposta, Medvedev mandou um recado dizendo que a única coisa realmente ruim seria uma terceira guerra mundial. A fala caiu como uma bomba. Analistas dizem que a troca de farpas pode ser o prenúncio de algo muito mais perigoso. A tensão entre os Estados Unidos e a Rússia não para de crescer. O chanceler russo Lavrov atacou a Alemanha, dizendo que o envolvimento direto de Berlim no conflito já é mais do que evidente. O tom das declarações ficou cada vez mais agressivo. A Rússia avisou que se a Alemanha ajudar a Ucrânia com mísseis Taurus, uma instalação militar alemã vai virar o próximo alvo. Foi uma ameaça clara, que deixou a Europa em alerta. A resposta pode vir a qualquer momento e será devastadora. Medvedev também disse que se os aliados atacarem com armas de longo alcance, a resposta da Rússia vai ser proporcional. O medo de um ataque direto em solo europeu aumentou, e a OTAN corre para reforçar a segurança nos países do leste. A OTAN vai discutir o aumento dos gastos com defesa para 5% do PIB de cada país. A medida foi sugerida por causa da escalada do conflito. Os aliados temem que o próximo alvo seja uma nação que ainda tenta manter a neutralidade. Trump também deixou claro que pode acabar com a unidade da OTAN na próxima reunião da aliança. A fala causou pânico entre os membros europeus. Alguns dizem que o fim da organização seria um presente dado de bandeja à Rússia e seus aliados. Fuzileiros brasileiros participaram de um grande exercício militar na França, ao lado das tropas da OTAN. A movimentação chamou atenção por envolver soldados da América Latina. O Brasil agora observa com mais cautela os desdobramentos do conflito. Putin voltou a cobrar a criação de uma zona tampão e exigiu a suspensão das sanções econômicas para aceitar um acordo de paz. Disse que sem garantias por escrito contra a expansão da OTAN não há negociação que avance. A pressão aumentou. Lavrov anunciou que a segunda rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia vai ser em Istambul, no dia 2 de junho, mas alertou que só haverá acordo se a Ucrânia aceitar todas as condições impostas por Moscou, sem tirar nem pôr. Zelensky disse que quer um encontro direto com Trump e Putin. A ideia é resolver a crise cara a cara, mas a Rússia rejeitou na hora, afirmando que só senta à mesa depois que tudo estiver previamente acertado e assinado entre as partes. Enquanto líderes falam em paz, mais de 100 drones ucranianos foram lançados contra alvos russos. Moscou acusou Kiev de provocar deliberadamente e avisou que pode responder com força total se os ataques se repetirem. A tensão virou rotina. O Departamento de Estado dos Estados Unidos revelou que a Venezuela é o país onde mais cidadãos americanos foram detidos injustamente nos últimos anos. A denúncia gerou revolta e reabriu o debate sobre repressão no regime de Maduro. Mesmo com as sanções, compradores de petróleo da Venezuela conseguiram concluir negociações antes do fim das licenças emitidas pelos Estados Unidos. A manobra garantiu fôlego para o governo venezuelano, que agora desafia abertamente Washington. O povo canadense ficou em choque após o rei Charles III dizer que o Canadá enfrenta perigos sem precedentes. A declaração veio logo depois de Trump sugerir, nos bastidores, a anexação da região como parte de um plano de expansão continental. O grupo extremista do Iêmen sofreu um novo bombardeio israelense no aeroporto de Sanaa. Foi o segundo ataque em poucos dias. Israel diz que mira militantes que ameaçam suas fronteiras, mas o risco de retaliação cresceu com isso. Netanyahu continua firme com a proposta polêmica de Trump, que sugere a retirada total dos moradores de Gaza. A ideia foi chamada de desumana por diversas nações, mas Israel diz que é a única forma de garantir segurança ao seu povo. Imagens fortes vindas de Gaza mostram centenas de pessoas invadindo um armazém em busca de farinha. O desespero por comida expõe o drama da população local, cercada, sem saída e com cada vez menos acesso ao básico para sobreviver.
O governo israelense enfrenta críticas duras da comunidade internacional. Mesmo assim, segue dizendo que não vai recuar. A firmeza da resposta militar é justificada como necessária, mas os números de civis vitimados não param de subir. O Irã causou polêmica ao afirmar que pode permitir que inspetores dos Estados Unidos entrem no país para fiscalizar o programa nuclear, desde que um novo acordo seja fechado. A proposta dividiu opiniões entre os aliados do Oriente Médio. 3 americanos condenados à pena de extermínio por tentarem um golpe de Estado fracassado foram repatriados pelo Congo. A medida pegou todos de surpresa e abriu um debate internacional sobre soberania e interesses dos grandes blocos. Na Ásia, soldados da Tailândia e do Camboja se enfrentaram em uma breve troca de tiros numa área de fronteira em disputa. Mesmo sem vítimas, o caso acendeu o alerta. A região vive momentos tensos, com reforço militar dos dois lados. A China voltou aos holofotes, após ser acusada de realizar atividades de pesquisa em área marítima próxima ao Japão, sem autorização. O Japão se mostrou preocupado e prometeu intensificar a vigilância. Pequim ainda não se manifestou. O Paquistão utilizou armas fornecidas pela China em operações recentes, gerando debates sobre a influência de Pequim nos conflitos da região. Especialistas dizem que a China está testando seus equipamentos em combates reais. A Venezuela continua chamando a atenção. A Chevron, mesmo rescindindo contratos, decidiu manter funcionários no país. Fontes revelaram que acordos paralelos com compradores foram feitos para evitar maiores prejuízos à produção local. O Departamento de Estado revelou que a Venezuela mantém mais americanos detidos injustamente do que qualquer outro país. O alerta gerou tensão e pode resultar em sanções ainda mais duras, conforme prometeram autoridades de Washington. A Chevron, mesmo recuando em contratos, continua apostando na Venezuela como rota estratégica de petróleo. Analistas dizem que a empresa quer manter o pé no país, por medo de perder espaço para concorrentes ligados à Rússia e China. Um jovem brasileiro de Pernambuco foi vitimado enquanto combatia na Ucrânia. Ele sonhava em seguir carreira militar e se alistou nas forças estrangeiras. A notícia abalou familiares e reacendeu o debate sobre brasileiros em combates externos. Mulheres da classe média, conhecidas como bruxas de bucha, estão pegando em armas na Ucrânia. Com ódio nos olhos e munição nas mãos, elas dizem que vão defender suas casas até o fim. A imagem delas ganhou força e viralizou no mundo inteiro. Fontes da Rússia disseram que a Ucrânia está testando a paciência de Moscou. Os lançamentos em massa de drones, com mais de 100 em uma noite, foram considerados um ato deliberado de provocação. A resposta russa pode ser muito mais violenta. O jornal New York Times publicou imagens de satélite que mostram novas linhas de eletricidade sendo construídas pela Rússia no sudeste ocupado da Ucrânia. Tudo para ligar a rede ao reator nuclear de Zaporizhia. A estratégia é vista como perigosa. A Ucrânia reagiu dizendo que está buscando alternativas ao gás russo. Um novo plano de importação via rota transbalcânica foi aprovado. A ideia é abastecer o país com gás vindo da Grécia, sem depender da boa vontade de Moscou. O ministro da Energia da Ucrânia afirmou que a nova rota vai fortalecer a independência do país. Disse que os aliados da Europa estão juntos nesse plano, que pode virar uma carta decisiva no tabuleiro do conflito energético. Keith Kellogg, enviado especial dos Estados Unidos para a Ucrânia, revelou que Putin recebeu diretrizes claras de Trump na semana passada. A Casa Branca agora espera uma resposta. A tensão aumentou com a demora do Kremlin em reagir. O chanceler russo atacou o líder alemão Friedrich Merz, chamando-o de pretensioso, após ele apoiar a liberação do alcance total das armas fornecidas à Ucrânia. A troca de ofensas entre Moscou e Berlim vem se tornando cada vez mais frequente. A escalada de tensão entre Rússia e Alemanha preocupa toda a Europa. A possibilidade de mísseis de longo alcance sendo liberados aumenta o risco de retaliação direta contra o território alemão. O medo agora é de um ataque sem aviso prévio. A Rússia já alertou que se a Alemanha seguir com essa decisão, vai responder de forma dura. Medvedev foi direto. Se atacarem com o Taurus, o próximo alvo será uma base militar alemã. A ameaça foi recebida com pânico em Berlim. O Kremlin não esconde mais sua irritação com o Ocidente.
exige o fim da expansão da OTAN e alívio imediato nas sanções como pré-condição para qualquer conversa sobre paz. Fontes dizem que Putin não abre mão desses pontos de forma alguma. Enquanto isso, a Ucrânia tenta atrair mais aliados e apoio militar. Zelensky busca ajuda em todas as frentes. A ideia de um encontro com Trump e Putin ainda não saiu do papel, mas o presidente ucraniano insiste que isso pode evitar um desastre. A OTAN vai discutir em breve um novo protocolo de emergência diante da possibilidade real de ataques em solo europeu. A aliança teme que as ameaças russas se transformem em ação e quer reagir antes que seja tarde demais. O Japão reforçou sua segurança marítima após a China realizar atividades suspeitas perto de um atol no Pacífico. Especialistas alertam que Pequim pode estar testando limites e observando a reação dos países aliados aos Estados Unidos. A influência chinesa sobre o Paquistão se tornou ainda mais visível com o uso de armas fornecidas por Pequim em operações militares recentes. O alerta foi dado por órgãos internacionais que monitoram conflitos armados no sul da Ásia. Taiwan segue desconfiando dos acordos de compra de armas feitos com os Estados Unidos. Há divergências sobre os prazos e os tipos de armamentos enviados. Washington diz que é parceiro fiel, mas Taipei quer garantias mais sólidas. A tensão entre China e Taiwan continua latente. Pequim diz que a ilha é parte de seu território, enquanto os taiwaneses fortalecem alianças com o Ocidente. Os Estados Unidos continuam vendendo armas, mas evitam se envolver diretamente. O grupo extremista do Líbano lançou novas ameaças contra Israel. A região se torna mais perigosa a cada dia. Com tantos grupos atuando ao mesmo tempo, analistas temem que o Oriente Médio entre numa nova fase de confrontos simultâneos. A fronteira entre Tailândia e Camboja segue tensa após o confronto entre soldados dos dois países. Mesmo com a troca de tiros sendo rápida, os dois lados aumentaram a presença militar na área. A comunidade internacional observa com atenção. A região do Sudeste Asiático já vinha sendo monitorada por causa da crescente influência militar da China. O novo confronto entre Tailândia e Camboja acendeu o sinal vermelho. A qualquer momento, um pequeno disparo pode virar um desastre regional. A Coreia do Norte criticou o escudo antimísseis de Trump, o chamado Golden Dome. Chamou o projeto de arrogante e provocador. A China e a Rússia também se manifestaram contra a ideia, dizendo que ele representa ameaça à estabilidade global. O projeto Golden Dome prevê investimentos de 175 bilhões de dólares em defesa antimíssil. Analistas dizem que a instalação do sistema pode acionar reações em cadeia e provocar corrida armamentista entre potências rivais. A Coreia do Norte voltou a subir o tom. Disse que esse escudo é um insulto e que o país não vai aceitar provocações. Kim Jong-un não se manifestou diretamente, mas fontes dizem que o líder norte-coreano considera o plano como um ato de guerra. Enquanto isso, o tipo de bife que Kim Jong-un consome virou notícia. Importado, caríssimo e exclusivo, ele contrasta com a fome enfrentada pelo povo do país. A revelação causou revolta e mostrou o abismo entre o governo e a população local. O Papa pediu o fim imediato do conflito na Ucrânia e lamentou a dor das famílias que perderam filhos em Gaza. Suas palavras foram fortes e emocionaram milhões, mas até agora, nenhum dos lados deu sinal de que vai ceder em seus objetivos. Em Gaza, o sofrimento não tem fim. Os ataques aéreos continuam e os hospitais já não dão conta. Crianças estão sendo retiradas dos escombros e o povo corre em busca de abrigo. O desespero domina as ruas tomadas pelo medo e destruição. O governo israelense diz que não vai recuar enquanto os ataques do grupo extremista de Gaza não pararem. Do outro lado, líderes extremistas juram vingança. O povo segue sendo vitimado, com a paz cada vez mais distante de acontecer. O Egito e a Jordânia tentam mediar uma trégua, mas não há avanço. Israel quer garantias firmes de segurança e o grupo extremista exige o fim dos bloqueios. A desconfiança é total e qualquer tentativa de conversa termina em novas ameaças. O cenário global é de pura tensão. De Gaza a Kramatorsk, da Venezuela à fronteira da Tailândia, o mundo se vê cercado por confrontos, ameaças e um medo crescente de que tudo saia do controle. A esperança parece cada vez mais um artigo raro. As potências mundiais continuam disputando influência, terras e poder, usando o povo como escudo e moeda de troca.
Os acordos de paz viraram promessas vazias, enquanto os armamentos continuam cruzando os céus sem aviso nem piedade. A diplomacia perde espaço para os tanques, drones e ultimatos. A população mundial assiste ao avanço da destruição como quem espera por um milagre, mas os líderes parecem mais interessados em vencer do que em salvar o que ainda pode ser salvo. A Rússia segue firme com suas exigências. Os Estados Unidos adotam uma postura agressiva. A China se move nas sombras. E os aliados da OTAN ensaiam estratégias para não serem os próximos alvos. O tabuleiro está montado para algo maior. Mesmo com o planeta à beira do colapso, os discursos continuam calculados e os passos ensaiados. Mas o cheiro da pólvora e o som dos mísseis gritam mais alto do que qualquer declaração pública. A realidade não dá mais espaço para ilusões. O povo cubano luta para sobreviver. Os venezuelanos enfrentam sanções e repressão. Os ucranianos vivem cercados de explosões. E no Oriente Médio, o medo de um confronto generalizado cresce a cada novo bombardeio sobre Gaza e arredores. O rei Charles III apontou que o Canadá corre riscos jamais vistos. O alerta ganhou peso com a sugestão de Trump em anexar a região. A ideia que parecia absurda virou assunto sério entre autoridades e assustou o povo canadense. Ao mesmo tempo, o Brasil entra discretamente em treinamentos militares com potências estrangeiras. Mesmo sem se envolver diretamente, a posição brasileira já levanta dúvidas sobre qual será o papel do país se o pior acontecer. Entre promessas de paz e ameaças de destruição, o mundo vive seu momento mais tenso desde os grandes conflitos do século passado. A qualquer instante, uma decisão mal pensada pode acender o estopim que falta para a tragédia total começar. Diante de tudo isso, me fala se você acredita que Donald Trump vai ter coragem de enfrentar Vladimir Putin, assim como Joe Biden fez, caso o presidente russo decida pela continuidade da guerra. E me fala quanto tempo você acha que falta para uma escalada final. Ou me diz se você acredita que um acordo de paz vai acabar acontecendo ainda esse ano, que já está praticamente na metade. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais, eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.